Bom, boa noite novamente. Vamos agora iniciar a nossa live de segunda, né? Hoje, com o tema principais tópicos, principais temas que são cobrados em todas as provas de concurso de TRT, né? Eu escolhi aqui quatro principais temas que eu tenho certeza que serão cobrados nas provas de TRT. Tanto essa prova agora que vai ser feita no TRT da quarta região, Rio Grande do Sul, bem como outras provas de TRT que acontecerão de agora para frente. Lembrando que o TRT da Bahia já está com processo adiantado, nós temos também o TRT do Mato Grosso, temos aí pelo menos 13 TRTs com pedido de concurso, né, ou com processo de elaboração para o concurso público. Então, se preparando para um concurso de TRT, automaticamente você está se preparando para todos os outros concursos de TRT que virão. Eu lembro que também vou subir esse conteúdo dessa live para o meu canal no YouTube, Prof. Marlon Murari. Caso você não consiga, tenha conseguido acompanhar essa live hoje, ou não consiga ficar até o fim, vá até o meu canal no YouTube, Prof. Marlon Murari, e acesse esse conteúdo. Tá? Então, vamos dar início a essa live já para falar de conteúdos de direito do trabalho. Eu escolhi alguns temas que eu vou aproveitar para olhar aqui na tela do computador enquanto a gente vai discutindo aqui. Esse conteúdo que eu preparei para vocês está atualizadíssimo, ou seja, toda prova de concurso de agora para frente, evidentemente, vai cobrar o conteúdo da CLT mais atual, pós-reforma trabalhista e pós-modificações legislativas na legislação trabalhista na Constituição Federal também. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é mostrar o conteúdo atual, já com modificações legislativas. Inclusive, nós tivemos recentemente, agora em 2022, uma mudança na CLT promovida por medida provisória. Nós sabemos que as medidas provisórias têm um prazo de validade, né, e que, se não convertidas em lei, elas perdem a sua eficácia. Então, esse conteúdo de medida provisória, nesse momento, eu não vou falar. Esse conteúdo de medida provisória, eu não vou falar. Por quê? Porque a gente não sabe qual vai ser o desfecho, qual vai ser o andamento do trâmite dessa medida provisória. Mas o conteúdo de hoje, de outras lives que nós vamos falar sobre direito do trabalho, é sempre um conteúdo e será sempre um conteúdo muito atual. Além de um conteúdo atual, eu te prometo uma live, um conteúdo específico, um conteúdo dinâmico, ou seja, eficiente, aquilo que é efetivamente voltado ao concurso público. O objetivo das minhas lives, ou o objetivo dos meus conteúdos que eu produzo aqui pelo Instagram, não é um conteúdo para te explicar a teoria mais aprofundada sobre um determinado instituto de direito do trabalho. Muitas pessoas me perguntam isso. Esse não é o objetivo do meu canal. Esse não é o objetivo nem do meu canal do YouTube, nem do perfil aqui do Instagram. O objetivo desse perfil no Instagram, do canal do YouTube e dos cursos que eu tenho à disposição na plataforma do Hotmart é oferecer aquilo que é específico para concursos públicos e provas, né, da OAB. É aquilo que o aluno precisa saber, é aquele conteúdo elementar, preciso, direto para provas de concurso público. Que me desculpem aqueles que falam, mas você não aprofunda. Eu não aprofundo porque é muito conteúdo que nós temos em um concurso público. E por tal motivo, não dá tempo de estudar, não dá tempo de se aprofundar. Então, no primeiro momento, a gente faz aquilo que é efetivo, correto? Isso aí é a experiência de anos lecionando em cursinhos preparatórios me fez observar que esse é o método mais eficiente. Então é nisso que eu me proponho, é para isso que eu me proponho. E é exatamente o que eu fiz aqui. Eu separei 4 temas que eu tenho certeza, eu posso garantir para você,
que serão cobrados em uma prova de TRT, pois sempre são cobrados. São temas que caem em todas as provas de Tribunal Regional do Trabalho. Legal? Vamos ao nosso primeiro tema, primeiro tópico. Vou falar devagarzinho, depois eu vou subir esse conteúdo lá para o YouTube, para que vocês possam acompanhar. O primeiro tópico, já com as modificações da reforma trabalhista, diz respeito ao quê? Ao contrato de trabalho. Certamente vai ter uma pergunta na sua prova que diz respeito ao contrato de trabalho. Tá? Ali o contrato de trabalho na CLT está disposto no artigo 442 até o 456 da CLT. Tá? A prova do TRT do Rio Grande do Sul é feita pela Fundação Carlos Chagas, que faz a maioria das provas de concurso de TRT. Essa é uma banca que tem uma característica de cobrar a letra seca da lei. Então, nós temos o quê? Que memorizar, temos que ler bastante a CLT, as súmulas e as OJs, né? Então, o que nós temos aí de novidade? Primeira novidade em contrato de trabalho, que a CLT trouxe ali no artigo 442A, 442-A, expressamente incluído pela reforma trabalhista, para falar sobre a contratação do autônomo. Fala expressamente sobre o autônomo, que preenchidos os requisitos da legislação, não possui o quê? Não possui vínculo empregatício. Então, é um tema que hoje está na CLT, está inserido no capítulo que trata do contrato de trabalho e que possivelmente será tema de concursos públicos. Então, o autônomo hoje, como a gente já estudava, mas antes da reforma não estava expresso na CLT, a contratação do autônomo, ou seja, preenchidos os requisitos da contratação do autônomo, não gera vínculo empregatício. O autônomo é o patrão de si mesmo. O autônomo é aquele que trabalha com autonomia, é aquele que trabalha sem subordinação. E a subordinação é um dos requisitos da relação de emprego. E nós sabemos que, faltando um dos requisitos da relação de emprego, não há empregado. E se não há empregado, não há vínculo empregatício. Tá? Quais são os 5 requisitos da relação de emprego, já que nós estamos falando nisso? É a pessoa física, a pessoalidade, a onerosidade, pagamento de um salário, a não eventualidade ou habitualidade e, por fim, a subordinação. Se faltar um desses requisitos, não há relação de emprego. Então, não há a figura do empregado nem do empregador. Por tal motivo, a CLT diz: a contratação do autônomo, preenchidos os requisitos de contratação do autônomo, não gera vínculo empregatício. Só que qual é a relevância disso? Você pode estar se perguntando, você que já estuda direito do trabalho, pode falar, mas isso sempre foi assim, professor. Inclusive tem a lei dos representantes comerciais autônomos, que diz que não gera vínculo empregatício. Ok, você está certo. Só que tem um detalhe. Até a reforma trabalhista não havia previsão expressa do autônomo na CLT. A partir da reforma trabalhista, o 442-A foi inserido para dizer que, preenchidos os requisitos, não forma vínculo com o autônomo. Então, fica de olho nesse ponto, que esse ponto é muito importante. Ainda no assunto contrato de trabalho, a reforma trabalhista criou, inseriu, melhor dizendo, não criou, o Instituto já existia, inseriu na CLT a figura do contrato de trabalho intermitente. E aí é importante que o que significa, o que configura o trabalho intermitente? É justamente um trabalho que não é prestado de forma contínua pelo empregado. Um dos requisitos da relação de emprego que eu acabei de falar é a continuidade, ou não eventualidade, ou habitualidade. Então, só é empregado se a pessoa física trabalhar com continuidade, com habitualidade, com não eventualidade. Ora, veio o parágrafo 3º do artigo 443 da CLT, inserido com a reforma trabalhista, e criou a figura do contrato de trabalho intermitente, que é aquele que o empregado
é empregado, mas não precisa trabalhar de forma contínua. Ele pode trabalhar de acordo com as necessidades do empregador. Como, por exemplo, um garçom de uma empresa de eventos. Então, essa empresa de eventos, que faz festas, eventos, formaturas e por aí afora, tem lá na sua equipe garçons que ela só aciona, que ela só chama para trabalhar aos fins de semana, por exemplo. Neste caso, neste exemplo, essa empresa pode fazer esse contrato de trabalho previsto no parágrafo 3º do artigo 443 de forma intermitente e vai pagar o salário de forma proporcional à quantidade de horas trabalhadas. Não vou aqui adentrar nessa modalidade, isso pode ser tema de uma outra live, que inclusive eu sempre peço que vocês indiquem temas para que a gente fale nas próximas lives. Então, essa modalidade contratual intermitente, ela foi inserida expressamente na CLT. Mas como eu já disse para vocês, não é um instituto novo. De fato, existe a possibilidade de contrato intermitente em outros países, como, por exemplo, contrato de 0 hora, por aí afora. No Brasil, já existia a possibilidade da contratação intermitente na lei do rural. O rural, dada a característica, ele pode fazer um trabalho que não seja por 8 horas seguidas, que seja por um período, aí ele para e depois ele volta em outro período, como, por exemplo, o retireiro. O retireiro, aquele que tira leite, pode fazer dessa maneira. Mas para nós, em termos de concurso, a relevância disso é justamente que foi inserido o parágrafo 443, o parágrafo 3º do artigo 443, pela reforma trabalhista. E aí, inclusive, se você está lendo, está me assistindo, está lendo agora o parágrafo 3º, vai ver que existem os direitos trabalhistas, que existem férias, que existe aviso prévio, 13º, previdência, tá? Nesta modalidade contratual. Então, é muito importante também nós termos em mente esse dispositivo inserido pela reforma. Acabou? Não. Ainda em contrato de trabalho, nós temos algo que eu tenho convicção de que será cobrado em uma das provas de TRT. Anota aí, que é uma figura introduzida pela reforma trabalhista, que é conhecida como empregado hipersuficiente. Então, preste bastante atenção nessa nomenclatura que eu estou usando agora. O empregado hipersuficiente. Onde consta isso, professor? Bom, isso consta no artigo 444 da CLT, no parágrafo único. Pegue sua CLT no parágrafo único do artigo 444 e olhe lá, e você vai ver a figura do empregado hipersuficiente. O que a CLT, após a reforma trabalhista, que fique bem claro, esses 3 primeiros temas que eu estou falando são todos temas após inseridos com a reforma trabalhista. O que é um empregado hipersuficiente? Ele é empregado? Ele é. Por isso que é empregado hipersuficiente. Mas o que é isso? O que a CLT diz? Como que eu sei identificar quando o empregado é hipersuficiente? A CLT trouxe dois requisitos que fazem com que eu consiga identificar o hipersuficiente. Primeiro requisito, ter diploma de nível superior. Segundo requisito, ganhar mais ou pelo menos 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. 2 requisitos e eu vou repetir. Primeiro requisito, ter diploma de nível superior. Segundo requisito, ganhar 2 vezes mais, pelo menos 2 vezes mais, do que o teto do regime geral da Previdência Social. Esses requisitos são cumulativos, eu tenho que ter os dois. Diploma de nível superior e 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. O legislador partiu da premissa que esse empregado que tem um diploma de nível superior e ganha pelo menos 2 vezes mais que o teto do regime geral da Previdência Social, é um empregado que tem capacidade de dialogar em melhores condições, ou pelo menos em condições de igualdade, com o seu empregador. E disse que a esse empregado hipersuficiente,
aplicam-se as regras do artigo 611-A da CLT. E o que fala o 611-A? Fala que o negociado, naquelas condições do 611-A, o negociado prevalece sobre o legislado, naquilo que estabelece o 611-A, repito, que também foi modificado e inserido pela reforma trabalhista. Então, a figura do empregado hipersuficiente hoje é muito importante, por quê? Porque ele é um empregado que pode, se ele assim quiser, negociar as condições do seu contrato de trabalho diretamente com o empregador, individualmente, por meio de um acordo individual, prestem atenção, e o que ele acordar prevalece sobre o legislado nas condições previstas no artigo 611-A da CLT. Então, olha, por isso que ele é chamado hipersuficiente. Ele é mais que suficiente, ou seja, ele é um empregado mais suficiente, mais forte do que outros empregados. Quais são os requisitos que fazem presumir essa hipersuficiência, que é isso que vai cair na sua prova? Diploma de nível superior e ganhar mais do que 2 vezes o teto do regime geral. Já caiu em prova o examinador colocar diploma de nível médio e superior. Está errado. A CLT fala claramente, expressamente, em diploma de nível superior, mas ganhar 2 vezes o teto do RGPS, do Regime Geral de Previdência Social. Legal? Esse empregado hipersuficiente contrasta com o empregado hipossuficiente, com o princípio de proteção ao hipossuficiente, que é um dos princípios basilares do direito do trabalho. O direito do trabalho foi construído com base no princípio de proteção ao hipossuficiente, que se subdivide em 3, inclusive, em dúbio pro operário, condição mais benéfica e norma mais favorável. A CLT com a reforma trabalhista, relativiza o princípio de proteção ao hipossuficiente ao criar a figura do empregado hipersuficiente, ao criar a figura do empregado hipersuficiente no parágrafo único do artigo 444. Como a gente está ao vivo aqui, uma engasgada ou outra é sempre normal, tá? Que me perdoe. Então, esse tema do hipersuficiente, pode anotar, pode colocar um asterisco no parágrafo único do artigo 444, que isso vai cair na sua prova. Tá? Vai cair com toda certeza. Visto esses 3 temas aí da reforma trabalhista, ainda em contrato, nós temos um assunto que sempre cai e sempre vai cair, que são os contratos de prazo determinado. Pode estudar ali do 443 para frente, os contratos de prazo determinado sempre são cobrados em provas de OAB e sempre são e sempre serão cobrados em provas de TRT. Primeira coisa, qual é o prazo máximo de um contrato de prazo determinado? Isso sempre é cobrado em prova. 2 anos. O prazo máximo de um contrato de prazo determinado são 2 anos. Para os contratos de experiência, máximo 90 dias. E aqui são 90 dias, não são 3 meses. Correto? Existem outros contratos de prazo determinados, de prazo determinado, que possuem outros prazos máximos, como por exemplo o temporário, que foi modificado agora por legislação recente, de 2017 também. Mas, voltando aqui ao nosso assunto de contrato de prazo determinado da CLT, os 2 prazos que você tem que gravar para concurso são esses que eu falei. Prazo máximo 2 anos e, se for o contrato de experiência, o prazo máximo é de 90 dias. Legal? Isso sempre cai. Professor, mas isso não cai porque todo mundo é um assunto batido, né? Sempre caiu, já caiu nos últimos concursos. Não, isso sempre cai. Não é porque caiu nos últimos concursos que não vai cair mais. Vai cair sim, sempre cai. E cai também porque os alunos continuam errando e fazem confusão. Quando é 90 dias, põe 3 meses. Quando é 2 anos, põe um prazo diferente. Tá?
ou 24 meses, por exemplo, não, 2 anos. Para fins de concurso público, se tiver uma alternativa com 2 anos e uma alternativa com 24 meses, a alternativa correta é que está 2 anos nesse assunto. Mesma maneira, contrato de experiência, 90 dias ou 3 meses. Se tiver uma alternativa de cada, 90 dias é a alternativa correta. Prazo máximo, por quê? Porque eu posso estabelecer um contrato de prazo determinado menor, por um prazo menor do que o máximo. E aí entra um outro assunto que é muito cobrado. Eu posso prorrogar um contrato de prazo determinado? O que é prorrogar? É adiar o fim. Sim, o artigo 451 da CLT fala que é permitido prorrogar o contrato de prazo determinado uma única vez, e dentro do prazo máximo. Então, se eu fiz um contrato de prazo máximo de 1 ano, eu posso prorrogá-lo uma única vez e dentro do prazo máximo. Então, se eu fiz de 1 ano, eu posso prorrogar por mais 1 ano. Se eu fiz de 6 meses, eu posso prorrogar por até mais 1 ano e 6 meses. Nada obriga, prestem atenção, que a prorrogação seja pelo mesmo período anterior. Então, se eu fiz por 1 ano, eu posso prorrogar por apenas 6 meses. O que não pode acontecer é que se eu fiz 1 ano e prorroguei por mais 6 meses, expirados esses 6 meses, eu querer prorrogar novamente, porque eu não posso. A lei diz, eu posso prorrogar uma única vez e dentro do prazo máximo. Então, se eu já prorroguei, eu não posso prorrogar mais. Tá bom? Isso sempre cai. E tudo isso que eu falei vale também para o contrato de experiência. Então, se eu fiz um contrato de experiência por 30 dias, eu posso prorrogar por até mais 60 dias, totalizando 90 dias. Agora, se eu fiz um contrato de 30 dias e prorroguei por mais 30 dias, eu não posso prorrogar mais, porque eu já cumpri a regra de uma única prorrogação. Legal? Tá comigo aí? Vamos lá. Outro assunto de contrato de prazo determinado que é sempre cobrado é a questão da sucessão do contrato de prazo determinado. O que é uma sucessão de contrato de prazo determinado? É realizar outro contrato de prazo determinado com o mesmo empregado. Outro contrato de prazo determinado com o mesmo empregado. A CLT criou uma regra. A CLT, no artigo 452, criou uma regra de carência. Ou seja, eu só posso fazer, fala meu amigo Kelso, brigadão, eu só posso fazer um novo contrato de prazo determinado com o mesmo empregado se eu esperar uma carência de 6 meses. E aí que o examinador quer. O examinador quer saber se você conhece essa carência, se você conhece o prazo. Não são 2, nem 3, nem 4 meses. São 6 meses. Então, para eu poder fazer um novo contrato de prazo determinado com o mesmo empregado, eu tenho que esperar uma carência de 6 meses. E tem exceção? Tem exceção. Ou seja, eu vou poder fazer um novo contrato de prazo determinado com o mesmo empregado quando? Quando a expiração, ou seja, o término do contrato anterior dependeu de algum acontecimento com previsão de término, previsão de término, né? Por exemplo, que é uma questão que cai muito em prova. Então, o término do contrato anterior, né, tem a ver com um certo acontecimento, com data de término prevista. Então, uma pergunta que é muito comum, isso está no artigo 452 da CLT. Então, uma pergunta muito comum em concursos públicos é a seguinte: eu tenho uma pousada e contratei um determinado funcionário para o período de Natal e contratei por prazo determinado. Venceu o contrato, eu prorroguei, ou seja, eu adiei o fim porque temporada ali de dezembro, ela se estendeu, o movimento estava alto, eu precisava dele, eu prorroguei. Aí eu pergunto, eu posso prorrogar de novo? Não. Ah, mas a temporada se prorrogou, veio o carnaval, veio alguma coisa, o movimento está alto. Posso prorrogar? Não, prorrogar você não pode. Pode fazer outro? Aí você, não, professor, presta atenção. Para fazer outro, eu tinha que esperar a carência. Então presta muita atenção. Essa é uma exceção.
quando terminou o contrato, mas eu tenho um certo acontecimento que justifica eu fazer um novo contrato de prazo determinado com aquele empregado, então eu posso. E esse exemplo da pousada, inclusive eu lembro que era uma prova de concurso, que o nome da pousada até era água da chuva, ou água de chuva. Eu lembro da prova de concurso até hoje, que falava, nesse caso, pode fazer o contrato de prazo determinado? Pode, porque há um certo acontecimento, que no caso é a temporada, é o movimento, né, dessa pousada, que justifica e autoriza eu fazer um novo contrato com o mesmo empregado. Ficou claro? Isso cai bastante. Essa é a sucessão, inclusive é a regra de exceção à sucessão contratual. Beleza? Leia o artigo 452. Se tiver alguma dúvida, se pairou alguma dúvida, você volta, me pergunta no privado que eu terei o maior prazer em te responder. Ainda em contrato, um assunto que sempre está ali presente é a alteração contratual. Sempre cai. Sempre cai alteração em contrato. Ali no artigo 468 da CLT até o artigo 470. A alteração de contrato tem uma regra. Em regra, ela é proibida. A alteração contratual, em regra, é proibida. Por quê? Porque prevalece aquilo que foi pactuado. Porque subentende-se que aquilo que foi pactuado é o melhor para o empregado. Então, essa é a regra. O contrato de trabalho não pode ser alterado. Tem exceção? Tem. Qual é a exceção? A exceção é desde que haja mútuo consentimento, ou seja, o empregado e o empregador cheguem a um consentimento e, veja, é um conjunto, e dessa alteração não resultar prejuízos para o empregado. Então, em regra, eu não posso alterar o contrato, mas, exceção, se tiver mútuo consentimento e não prejuízo para o empregado, o contrato pode sim ser alterado. Isso está no artigo 468 e que costuma cair bastante. E aí eu tenho alterações de local, tenho alterações de horário de trabalho, tenho alterações de função, eu tenho alteração até de salário. Lembrando que o salário, para ser reduzido, tem necessariamente que ter a participação do sindicato. Para reduzir salário, necessariamente, tem que ter participação do sindicato, ou por acordo coletivo ou por convenção coletiva. Mas eu posso ter, por exemplo, alteração de horário de trabalho. O empregado sai do turno da noite para o turno diurno. Horário noturno para o turno diurno. Do turno diurno para o horário noturno e por aí afora. Inclusive, na última prova da OAB, caiu uma questão dessa. O empregado trabalhava à noite, no horário noturno, e recebia o adicional noturno. Legal? O empregador transferiu o empregado para o horário diurno e retirou o adicional noturno. E aí o exame queria saber se podia ou não podia. E aí a minha resposta, sim, pode. Há até súmula do tribunal nesse sentido. A transferência de horário de trabalho faz cair o adicional noturno. Por quê? Porque o adicional noturno é um salário condição. Se eu deixei de trabalhar à noite, eu deixo de receber o salário. Então, sempre está presente aí. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, uma pergunta que sempre está ali na prova é sobre o adicional de transferência. O que é transferência de empregado? É a mudança de local em que esse empregado trabalha que resulte na mudança do seu domicílio. E para fins de domicílio, o entendimento majoritário é que tem que haver mudança de município. Isso está no artigo 469 da CLT. Tá? Não vou me adentrar, mas eu vou falar uma dica, um bizu que sempre está na prova, que é a questão do adicional de transferência. O que é o adicional de transferência? É um pagamento, é um salário condição também, tal qual o adicional noturno, que é pago ao empregado durante o período em que ele for transferido, em que ele ficar transferido. Ou seja, é um adicional que é pago enquanto durar a transferência. Então, o adicional de transferência só é pago em casos de transferências provisórias. Anote aí. O adicional de transferência, vem comigo aqui, olha para mim. O adicional de transferência só é pago em casos de transferência provisória. Isso sempre cai na prova.
Se a transferência for definitiva, não tem adicional. Beleza? Anotou? Isso cai, tá? Isso sempre cai. De quanto é esse adicional? Esse adicional é de 25% sobre o salário que o empregado recebe. No mínimo. Pelo menos, no mínimo, 25% daquilo que o empregado recebe. A título de adicional de transferência. Não é 20, não é 30, 25. E é isso que o examinador quer. O examinador quer que você saiba o valor. 25% do salário que o empregado recebe, nunca inferior a esse 25%. Onde está? Está lá no artigo 469. Vai lá procurar que você vai encontrar. E o adicional de transferência, eu repito, vem comigo aqui de novo. Ó, olha aqui, ó, professor Marco. Só enquanto durar a transferência. Ou seja, adicional de transferência é devido somente em caso de transferência o quê? Provisória. Não é isso não, tá? Você que está me vendo no YouTube, vou falar para você aqui, nunca erre o adicional de transferência. Legal? Ó uma questão que eu peguei para você aqui agora, ó. Uma questão feita pela Fundação Carlos Chagas, né? Claro, a banca que vai fazer seu concurso TRT, do TRT do Piauí, da 22ª região. Então, a pergunta é a seguinte, ó. A transferência do empregado é lícita quando ocorrer. Então, veja, aí ele vai te dar as alternativas. Determinação do empregador em virtude do poder de direção? Não. Se a transferência é uma alteração, também tem que ter mútuo consentimento. Então, não é essa. Extinção do estabelecimento no qual ele trabalha? Sim. Porque, veja, extinto o estabelecimento que você trabalha, é lícito ao teu empregador te transferir para outro local. Por quê? Porque o direito do trabalho, antes de mais nada, protege o quê? Protege o emprego. Então, se você está numa filial que fechou, é lícito o teu empregador te transferir para outra, para a matriz, por exemplo, para outra filial, ainda que em outro município. E aí ele não precisa, nesse caso, pegar o seu consentimento, porque ele está amparado pelo jus variandi, que é o direito dele de mudar o contrato quando for necessário. Alternativa B, tá bem? Para te mostrar que isso cai mesmo, tá? E uma que fala da transferência, vem falando aqui da 24ª região, TRT da 24ª região, tá bem? A prova foi em 2017, já após a reforma trabalhista, e ele fala que o empregado trabalhou numa cidade e foi transferido para a filial da cidade em Santos, na cidade de Santos, e ficou lá por 5 meses trabalhando na filial. E aí ele pergunta, então veja, o empregado foi transferido para uma filial e ficou ali 5 meses trabalhando nessa filial. E aí ele pergunta, nessa situação, a transferência será considerada regular, e aí vem a alternativa. Independentemente do consentimento do trabalhador em razão do poder diretivo, veja, a mesma alternativa que estava errada na outra questão. Continua errada nessa. Por isso que eu digo, estudem respondendo questão, porque isso ajuda. B. Caso houvesse necessidade de serviço, ficando o empregador obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários do trabalhador enquanto durar a transferência. Matou, letra B. Nesse caso, tem necessidade de transferir? Tem. Então vai transferir. É provisória? É. Então vai ter o adicional? Vai. Quanto? 25% do salário. Ficou claro? Questão da FCC 2017. Vai estar na tua prova. Pode confiar no professor Marcos. Vai estar na prova. Eu separei temas que com certeza estarão na sua prova. Beleza? Vamos para frente então. Um assunto aqui, campeão de audiência, vem comigo aqui. Suspensão e interrupção de contrato. Suspensão e interrupção de contrato sempre está em prova de concurso TRT na matéria de Direito do Trabalho. Dica, bizu do professor Marlon. Dica, presta atenção, você que está me vendo no YouTube. Pega aí. Suspensão de contrato é sem salário. O empregado não trabalha e também não recebe salário. Então, suspensão começa com S, SD, sem salário. Pegou? Já na interrupção, o empregado não trabalha, mas ele continua recebendo salário. Isso que você precisa saber para diferenciar. Vem comigo de novo. Suspensão, sem salário. S de suspensão, S de sem salário. Interrupção, não trabalha, mas continua recebendo o quê? O salário, din-din, tá? E aí existem várias e várias hipóteses, vários e vários exemplos. Não vou entrar aqui agora porque nós não temos tempo. Mas as hipóteses mais cobradas
em provas de concurso são aquelas que estão, anota aí, no artigo 473 da CLT, que são as hipóteses de falta justificada. São aquelas hipóteses que o empregado pode faltar, se ausentar ao serviço, sem ser descontado do seu salário. Então, veja, se ele não trabalha, mas continua recebendo, porque o empregador não pode descontar, nós temos hipótese de interrupção de contrato. Então, essas hipóteses no 473 são hipóteses de interrupção. Repito, vem comigo, ó. O 473 são hipóteses de interrupção. Tem que memorizar, vai ter que mentalizar. Tá? Então, por exemplo, ó, até 2 dias consecutivos, não são dias úteis, em caso de falecimento, de morte, do cônjuge ascendente, descendente, irmão ou pessoa declarada na carteira de trabalho. É a famosa licença nojo. E se cai na sua prova, vem comigo aqui. Nos casos de licença nojo, quantos dias o empregado pode se ausentar? Você sabe dizer o que é licença nojo? Pois é, licença nojo é a licença que o empregado pode, é o período que o empregado pode se ausentar do trabalho em virtude do falecimento de quem? Do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa declarada na sua carteira de trabalho. Até 2 dias consecutivos. Outra hipótese muito comum, até 3 dias consecutivos em caso de casamento. Veja, também 3 dias consecutivos em caso de casamento. É a licença gala. Veja, licença nojo em caso de morte. Licença gala em caso de casamento. 3 dias consecutivos, tá? Não é isso. Veja, uma questão aqui. Inciso 3º do 473 foi modificado por medida provisória agora, ó, de 2022. Licença paternidade, 5 dias. Para nós que estudamos direito do trabalho, não tem novidade, porque a Constituição Federal já falava em 5 dias de licença paternidade. Paternidade. Nasceu meu filho, 5 dias que eu posso me ausentar e não serei descontado. Por isso que é a interrupção. Lembrando que para as mulheres a licença maternidade é de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias nas hipóteses da lei empresa cidadã. Tá? Tanto a licença maternidade como a licença paternidade são hipóteses em que o empregado não trabalha, mas continua recebendo e por isso é caso de interrupção. Quero agradecer a minha amiga Lilian, que entrou aqui. Oi, Lilian. Obrigado, viu? Vamos continuar. 1 dia a cada 12 meses em caso de doação voluntária de sangue. Então, o empregado pode se ausentar 1 dia a cada 12 meses, né, para casos de doação voluntária de sangue. Esse dia não é descontado. Evidentemente, nós estamos falando, então, de uma hipótese de interrupção. Ainda, até 2 dias consecutivos ou não para se alistar eleitor. A CLT aqui está defasada, hoje o alistamento eleitoral é feito até pela própria internet, mas a CLT está ali, até 2 dias, aí sim, ó, consecutivos ou não. A doutrina explica assim, 1 dia eu vou me alistar e no outro dia eu vou buscar o título, tá? Então tá aí, até 2 dias consecutivos ou não, a fim de se alistar eleitor. Obrigado, Lilian. Beijão. Que mais que nós temos? Período que tiver que cumprir as exigências do serviço militar. Esse inciso específico fala daquela questão do homem quando completa 18 anos, que tem que fazer o alistamento e tal. Não fala efetivamente daquele que é convocado para fazer, por exemplo, tiro de guerra, não. Então, período em que se fizer necessário para cumprir exigências do serviço militar. Legal? Ainda, nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular, atenção aqui, para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Eu me lembro, preste bastante atenção, que eu estava prestando concurso para magistratura, concurso para juiz, e caiu uma questão dessa em que estava escrito exatamente isso. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas vestibular para ingresso em ensino técnico e superior. Veja como o examinador é. Colocou para ingresso em estabelecimento de ensino técnico
e superior. Ficou errado a alternativa. A CLT não fala ensino técnico. A CLT fala apenas e tão somente ensino superior. Então, aquele empregado que está prestando vestibular para entrar numa faculdade de ensino superior, pelos dias em que tiver prova de vestibular, ele pode se ausentar. Então, por exemplo, pega um vestibular aí que tem prova sexta, sábado, domingo, no outro fim de semana também. Se o empregado trabalhar nesses dias, ele pode se ausentar sem desconto no seu salário. Tudo bem. E se o vestibular durasse 5 dias? 5 dias sem problema nenhum. Ainda, tempo que se fizer necessário para comparecer em juízo, aí na condição de parte ou de testemunha, tá? Esse é munus público, comparece, por exemplo, uma audiência, pega lá uma cópia da ata, entrega no seu empregador, não tem desconto. Ainda, 9, pelo tempo que se fizer necessário na qualidade de representante sindical, que estiver participando de uma reunião oficial de um organismo internacional que o Brasil seja parte. Mas já é uma situação mais específica, normalmente é quem tem atuação sindical. Tá? Agora, esses incisos que eu vou falar daqui para frente são incisos novos. Foram inseridos agora, há pouco tempo. Quando eu digo agora, são os mais recentes. Então, a tendência, a incidência de serem cobrados nas provas é muito alta. Inclusive, um deles foi modificado agora por medida provisória. O 10. Veja só. Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até, é isso que você tem que saber, até 6 consultas médicas ou exames complementares durante o período de gravidez. O que essa medida provisória modificou? A redação anterior desse inciso 10 falava até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames durante o período de gravidez. Essa medida provisória falou dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para acompanhar a esposa. Qual é a modificação? Ele não tem só 2 dias para acompanhar a esposa em exames médicos e complementares durante o período de gravidez. Ele pode se ausentar até por mais dias, mas a dispensa é só do horário de trabalho ali. Ó. Então, por exemplo, fui acompanhar a minha esposa no exame de ultrassom, para ouvir o coraçãozinho, por exemplo. E ali eu fiquei 2, 3 horas no laboratório. Vou ter dispensa daquelas 3 horas, mas eu precisei ir depois de novo. Dispenso por aquele horário. Mas eu precisei ir depois de novo. Dispenso por aquele horário. Eu chamo a atenção para uma coisa importante. Como houve modificação por medida provisória, eu disse no começo da live, a gente não sabe se essa medida provisória vai ser convertida em lei. Se ela não for convertida em lei, ela perde eficácia, vai voltar à redação anterior do inciso 10. Então fica uma ressalva bem grande aí na hora da gente estudar. Ainda, inciso 11, também é novo, foi incluído em 2016, então é dos mais recentes. Por um dia por ano, para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica. Então, meu filho nasceu, eu tenho direito de uma ausência por ano, até meu filho completar 6 anos, então, obviamente, eu vou ter direito a 6 ausências, uma por ano, até ele completar 6 anos, para acompanhá-lo em consulta médica. Tá? E aí eu tenho uma mais recente ainda, incluída em 2018, incidência altíssima de ser cobrado, até 3 dias em cada 12 meses, em caso de realização de exames preventivos de câncer, devidamente comprovado. Então, veja, aquele empregado que teve um diagnóstico de câncer, por exemplo, câncer de, enfim, qualquer tipo de câncer devidamente comprovado, ele tem o direito de se ausentar até 3 dias em cada 12 meses, até 3 dias em cada 12 meses, para fazer consultas relacionadas a esse câncer devidamente comprovado. Então, todos os anos, a cada 12 meses, e aqui é importante que a CLT falou a cada 12 meses, então é isso que você tem que lembrar para a prova. Ele pode se ausentar até 3 dias para consultas relacionadas a esse câncer comprovadamente constatado, diagnosticado. Importante aqui, essa alteração foi inserida em 2018. Então, ela tem uma alta incidência, uma alta possibilidade de ser cobrada. Tá? Fique bem claro isso. Muito bem. Então, nós vimos aí todas as possibilidades do 473.
E eu garanto para vocês que uma delas provavelmente estará aí já nessa prova do TRT da quarta região, tá? Muito legal. Eu trouxe até aqui uma questão que foi cobrada na última prova do TRT da 15ª região. O último concurso do Tribunal da 15ª região foi feito em 2018, né? E aqui, ó, e quem fez, obviamente, foi a Fundação Carlos Chaves. E cobrou assim, ó: o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. E aí deu as alternativas. O que ele quer? Que você mentalize, que você memorize as hipóteses do artigo 473. Aí ele trouxe várias alternativas. E a primeira ali é assim, ó, até 3 dias consecutivos, né, em virtude do casamento. Tá certo, é essa. Mas olha só a pegadinha do examinador, ó. Na alternativa B, por exemplo, até 2 dias consecutivos ou não, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente. Onde está o erro aí, pessoal? O erro está quando ele colocou consecutivos ou não. O ou não é o erro. Porque no caso de licença nojo, que é no falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão, aquela coisa toda, é até 2 dias consecutivos. Não existe na CLT a expressão ou não. Então é aí que ficou errado. É por isso que a gente tem que mentalizar. Isso sempre cai. Às vezes ele coloca dias úteis, também está errado, né? Ou consecutivos ou não, que também fica errado. Então vamos prestar bastante atenção para a gente não errar esse artigo 473, porque isso é realmente muito cobrado. E aí o último tema que eu separei, que eu tenho certeza que vai ter questão dele na sua prova, é o tema jornada de trabalho. Jornada de trabalho vai ter pergunta em qualquer prova de TRT que se preze, vamos ter questão de jornada. E a reforma trabalhista mudou muita coisa a respeito de, muita coisa importante a respeito de jornada, né? Então é mais um motivo que a incidência é alta, a probabilidade de cobrar, de cair na sua prova é muito alta. Vamos lá? O que eu separei aqui? O fim da jornada em itinere, aquele tempo que o empregado gasta para ir até o trabalho, voltar até o trabalho por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não é mais jornada, não é mais considerado jornada de trabalho por não ser considerado tempo à disposição. Isso é uma mudança que veio com a reforma trabalhista. Tínhamos súmula que falava a esse respeito, quando o empregador, se tratando de local de difícil acesso e o empregador fornecer a condução, é a jornada. Isso acabou com a reforma. Acabou para fins de concurso público. Se a jurisprudência tem esse pensamento, se a doutrina tem aquele pensamento, veja bem, concurso público de prova objetiva que cobra a lei seca é isso aqui. O tempo gasto para o empregado para ir e voltar por qualquer meio de transporte ou até a pé não é mais considerado jornada por não ser tempo à disposição. Onde está escrito isso, professor Marlon? Isso está escrito expressamente no artigo 58, parágrafo 2º da CLT. 58, parágrafo 2º da CLT, e que eu já falo para você ler junto com o artigo 4º, parágrafo 2º também da CLT. Então você vai ler o 58, parágrafo 2º e o 4º, parágrafo 2º, ambos da CLT. Tá? Esse tema vai estar na sua prova. Ainda, a reforma trabalhista mudou o regime de trabalho a tempo parcial. O trabalho a tempo parcial antes da reforma era aquele considerado até 25 horas por semana sem direito a hora extra. A reforma trabalhista mudou isso e aí, a partir de então fez com que isso ficasse relevante para cair na sua prova. Inclusive, caiu na última prova da OAB, do exame 34, caiu isso. E hoje nós temos duas possibilidades de regime a tempo parcial. De, no máximo, 30 horas por semana, sem direito a hora extra. Nota, no máximo 30 horas por semana, sem direito a hora extra. Ou, né, então, 30 horas por semana sem direito a hora extra. Ou, no máximo 26 horas por semana, com até 6 horas extras por semana.
Então hoje eu tenho duas possibilidades de regime a tempo parcial. 30 horas por semana sem hora extra, anota aí. 26 horas por semana com até 6 horas extras. Isso cai. E qual é a questão do trabalho a tempo parcial? É que o salário é pago de forma o quê? Proporcional. Então o empregado vai receber proporcionalmente ao aquilo que ele trabalha. Legal? Muito bom. Por que isso ficou importante para a prova de TRT? Porque mudou com a reforma. Não era assim. E se não era assim e mudou agora, é importante que você o quê? Que você saiba, que você tenha essa dimensão, porque o examinador pode colocar a forma que era antigamente para pegar aquele candidato que não está atualizado, que está estudando por material desatualizado. Gente, perder tempo de estudar por material desatualizado é terrível. Então, se você pretende prestar um concurso público, mantenha o seu material sempre atualizado. Para isso, eu posso te ajudar. Se você tiver dúvida de que material adquirir, que Vadmecum comprar, que CLT, manda mensagem para mim no privado, que eu tenho o maior prazer em te ajudar, indicando, inclusive, sem cada um compra aquilo que pode, mas eu posso te indicar aquilo que eu acho que é pertinente para a sua prova, para o seu estudo de legislação de lei seca. Legal? Ainda, uma mudança que eu reputo assim, com incidência altíssima de ser cobrada dentro de jornada é a questão da compensação de horas, porque isso mudou muito. Antes da reforma trabalhista, a regra era que compensação de horas só podia ser feita por acordo ou convenção coletiva. Aí veio uma súmula do TST e autorizava o acordo individual. Legal. Aí veio a reforma e transformou. Como é que é hoje? Hoje funciona assim, ó. Eu posso ter compensação de horas por acordo individual escrito para compensar em até 6 meses. Então, acordo individual escrito para compensar em até 6 meses. E aí que vem, anota aí, posso ter regime de compensação por acordo individual, tácito ou expresso, não precisa nem estar escrito, se eu for compensar no mesmo mês. Então presta atenção. Eu posso ter acordo de compensação individual escrito para compensar em até 6 meses. E posso ter acordo individual expresso ou tácito, não precisa estar escrito, para compensar no mesmo mês. Agora, para compensar em um período maior do que 6 meses, aí eu vou ter que ter o quê? Acordo coletivo ou convenção coletiva. Entenderam essa regra? Isso é muito importante. Onde está isso aí? Isso está lá na CLT, está no artigo 58, seus parágrafos. Tá? Então, essa regra da compensação é uma regra que muito provavelmente vai estar na sua prova. Vou repetir até pela importância que ela tem. Acordo individual escrito, para compensar em até 6 meses. Acordo individual tácito ou expresso, para compensar no mesmo mês. Agora, para compensar num período maior do que 6 meses, obrigatoriamente acordo ou convenção coletiva. Legal isso? Isso é muito bacana, porque isso vai estar na sua prova, isso tem uma grande chance de constar na sua prova, porque é pós-reforma trabalhista. E olha que coisa interessante, após a reforma trabalhista nós tivemos poucos concursos públicos de TRT. Os que vierem agora vão cobrar muita coisa da reforma trabalhista propriamente dita. Legal? Então fica aí, anota essa minha dica da compensação, monta um resuminho dela, coloca dentro do teu vademecum nesse assunto, que você vai, na hora ali não vai fazer confusão, você vai deitar e rolar se o assunto for essa compensação. Outra coisa extremamente importante é o regime 12 por 36 horas, 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que é um regime de compensação de horas e que a reforma trabalhista inseriu na CLT para todas as categorias, antes era admitida só para o pessoal da saúde, na lei da doméstica, que também tem, né? A CLT estabeleceu isso. E o que é mais, aí você pode ler, vai estar lá, né? Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o que está ali, anota aí, no parágrafo único do artigo 60. Para as atividades insalubres, no regime 12 por 36, repito, nas atividades insalubres, no regime 12 por 36,
não precisa mais da licença prévia do Ministério do Trabalho e Emprego. Veja, atividades insalubres, se fosse prorrogar, se fosse fazer hora extra, o Ministério do Trabalho tinha que autorizar, tinha que dar uma licença prévia. A reforma trabalhista disse, para regimes 12 por 36, não precisa mais da licença prévia. Tem ação de inconstitucionalidade tramitando a esse respeito? Tem. Já tem julgamento declarando inconstitucional? Não. Então cai na tua prova. Cai na tua prova desse jeito que está aqui. Legal? Então olha quanta dica que eu te dei, assim, ó, dica importantíssima, né? E eu vou para mais uma dica matadora. Mais uma dica, mais um bizu do professor Marlon sobre jornada. Que é a questão agora dos intervalos. O intervalo de refeição e descanso. Isso foi mudado também com a reforma. Quero que você olhe o artigo 71, parágrafo 4º da sua CLT. Por quê? Porque hoje, após a reforma, se o empregador não conceder um intervalo para refeição e descanso, ele vai pagar só o período que falta, acrescido de 50%. E esse pagamento tem natureza indenizatória. Presta bastante atenção. Se o empregado tem direito a 2 horas de intervalo, o empregador só concedeu uma, ele só vai pagar o que falta, 1 hora. E essa 1 hora acrescida de 50%. E esse pagamento tem natureza indenizatória. Não era assim antes da reforma. Antes ele pagava todo o intervalo acrescido de 50%. Agora ele paga apenas a diferença acrescido de 50% e tem natureza indenizatória, ou seja, não reflete no cálculo das demais verbas trabalhistas. Você tem dúvida que isso vai estar na sua prova? Eu não tenho. Eu estudaria isso, faria meus grifos, colocaria o meu resumo, faria o meu quadro, porque isso vai cair. Repito, paga só a diferença, acrescido de 50%, e tem natureza indenizatória. Legal? E para acabar a live de hoje, com um assunto que sempre está na prova, é o trabalho noturno. O que é o trabalho noturno? Ah, professor, é aquele prestado à noite. Perfeitamente. O que é considerado noturno para a CLT? É aquele que é prestado das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do outro dia. Para os empregados urbanos. Para os empregados urbanos. A CLT diz, das 22 horas de um dia às 5 horas de outro dia, é considerado horário noturno. A hora noturna é reduzida, você sabe disso, tem 52 minutos e 30 segundos, e o adicional noturno é de 20% calculado sobre a hora diurna. Então veja, horário noturno do urbano, das 22 às 5, hora noturna reduzida, 52 minutos e 30 segundos, e adicional noturno, 20% sobre a hora diurna. Fechou? Não. O examinador sempre pede a diferença do horário noturno do urbano para o rural. Por quê? Porque o rural não tem, atenção, o rural não tem a hora noturna reduzida. Então, a hora noturna do rural é de 60 minutos. E o adicional do rural é de 25%, diferente do urbano, que é 20%. E, por fim, os horários noturnos do rural são diferentes. O rural da agricultura, o horário noturno dele, da agricultura, das 21 às 5. E o rural da pecuária, das 20 às 4. Professor, dá uma dica para a gente decorar isso. Dá uma dica para a gente mentalizar. Fácil. Na pecuária, ele tem que tirar leite da vaquinha, correto? Então ele precisa acordar mais cedo. Então ele acorda às 4. 4, 20 horas até às 4. O rural da pecuária acorda um pouquinho mais tarde. O rural da agricultura acorda um pouquinho mais tarde. 5, 21 às 5. Beleza? Não tem hora reduzida e tem adicional de 25%. Meus amigos, é isso. A nossa live de hoje chega ao fim, com 4 temas que eu tenho certeza que serão cobrados na sua prova de TRT. Eu vou aguentar um minutinho aí para que vocês possam, se quiserem, fazer alguma sugestão de tema para a minha próxima live, fazer alguma pergunta, fazer alguma crítica ou até um elogio.
E eu agradeço a presença de vocês que estão comigo nessa segunda-feira assistindo a minha live. Agradeço mesmo. Monique, eu que agradeço você estar aqui. Muito legal saber que você está aqui acompanhando. Espero te ver nas próximas aí de concurso público que a gente vai fazer ao longo desse ano todo de 2022, falando aí de direito do trabalho e processo do trabalho para concursos de TRT e também é, de OAB. E não só concurso de TRT, viu, pessoal? Tem muitos concursos que vão sair daqui para frente que vão exigir direito do trabalho, ainda que seja só noção de direito do trabalho, nós vamos falar para eles também, tá? Então eu agradeço demais a presença de vocês. Vou esperar mais um pouquinho, vou fechar aqui o conteúdo que eu estou gravando, porque eu vou subir no YouTube, Prof. Marlon Murari, meu canal no YouTube. Se inscreva lá. Eu ainda não estou muito atuante, porque não dá tempo, né? Várias frentes aí, eu acabo não conseguindo tempo. E também indique as minhas lives com um amigo seu que você sabe que quer prestar concurso. Dê um joia lá e vamos junto até a sua aprovação. Né? Vai ser muito legal se um dia você chegar e falar assim, professor, fui aprovado no concurso que eu queria, eu te ajudei de alguma maneira e por aí afora. Tá? Grande abraço, um bom resto de segunda a todos vocês.